7 segredos que ninguém te conta sobre como aumentar as vendas de uma loja é o que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Todas essas técnicas são baseadas no Visual Merchandising e eu vou mostrar para vocês 7 itens que vocês precisam checar para ter certeza de que vocês estão criando um ambiente de loja que seja favorável às vendas. No final desse vídeo você vai entender sobre como gerar encantamento no cliente e principalmente sobre como otimizar o espaço de um ambiente de loja. Vem comigo! Eu sou a Vivi, arquiteta especialista em Visual Merchandising. Se você não me conhece ainda, você pode dar uma conferida lá no meu Instagram, @vivigiron, e você vai encontrar muito conteúdo para descobrir o poder do VM e gerar vendas. Seja você um profissional querendo se especializar na área ou seja você um lojista buscando oportunidades de venda. Vamos comigo pro tópico número 1. Defina quem é o cliente-alvo da marca. Bom, se o papel do Visual Merchandising é atrair, encantar e vender, é muito importante que a gente saiba o que atrai o cliente da marca, o que encanta o cliente da marca, para que, consequentemente, a gente entenda o que ele quer comprar, para que as vendas aconteçam. Parece simples, mas não é. E eu vou falar para vocês a real, tanto dos clientes de projeto do Estúdio 20, como para os alunos da escola de VM. Para vocês terem uma noção, de cada 10, tanto alunos quanto clientes que a gente atende, 8 não tem mapeado essa estratégia da persona, que é algo muito importante que eu ensino para vocês nos meus cursos. Inclusive tem uma aula bem legal aqui embaixo para você assistir sobre persona. Muitas vezes isso tá na nossa cabeça, eu quero atrair tal pessoa, ou muitas vezes isso é muito abrangente. Só que pra gente conseguir realmente gerar vendas, a gente precisa pensar em quem é o tipo de pessoa que a gente quer atrair. E olha só, fica muito mais fácil quando a gente associa isso a um namorado, por exemplo. Quando você quer encantar uma pessoa, quando você quer atrair aquela pessoa, você vai descobrir isso, você vai stalkear ela pra saber o que ela gosta de fazer, quais são os hobbies dela, o que ela gosta, o que ela não gosta, enfim, a mesma coisa a gente precisa saber pro nosso cliente. Então é muito importante a gente mapear tudo isso, porque esse é o marco zero do começo de uma marca. Afinal, da vitrine, a planta baixa, aos materiais que a gente vai escolher como um todo, eles precisam estar conectados com esse cliente que a gente quer, com o público-alvo da marca. Então não vá para o item número 2 se esse item, cliente da marca, persona, público-alvo, estiver totalmente check, totalmente 100%. Se não tiver, você clica aqui embaixo, assiste essa aula. Agora, se tá, vem pro item número 2. Menos é mais. Não tem nada pior nesse mundo do que pecar no Visual Merchandising, do que comprar mercadoria demais, do que não ter um mix ajustado, do que não saber o que fazer com essa mercadoria e expor de qualquer forma. Gente, eu recebo muito esse tipo de pergunta aqui, talvez você já até tenha visto em algum dos meus vídeos, alguém falando o seguinte: Vivi, eu segui tudo que você tava falando nesse vídeo, ficou uma... As minhas vendas diminuíram, não ficou legal, as minhas vendedoras ficaram perdidinhas, eu não gostei, pra mim isso não funciona. Se você já passou por isso, ou se você já viu alguém falando sobre isso, saiba que o nome disso não é Visual Merchandising. Porque, gente, justamente o contrário. O Visual Merchandising é pra criar um ambiente envolvente, um ambiente que atrai, encanta e vende. Se o ambiente que você criou não é atrativo, não encanta e não vende, meu amor, isso não é Visual Merchandising. Não é. Isso é um punhado de informações que você pegou sem ter a menor técnica, sem conhecer absolutamente nada do processo e tentou fazer do jeito que você achou que era. Se ficou caótico, se não gerou vendas, se não fluiu, não é VM. Tenha muito disso em mente. E Visual Merchandising, gente, não é tão simples. Eu tenho vários vídeos aqui com várias técnicas legais que eu explico pra vocês, só que o passo a passo, ou seja, como entender todos os erros, como ajustar a rota e como criar esse ambiente, isso é algo, ou seja, o passo a passo, a metodologia, a receita, é algo que eu entrego somente dentro dos cursos da escola de VM. O Beabá, por exemplo, é um curso onde a gente fala sobre isso. Então, lembrem-se, menos é mais no Visual Merchandising. Não peque na vitrine, não peque na exposição dos produtos como um todo, não peque no excesso de equipamento, num layout confuso. Menos é mais. Se você tá começando agora, ou se o seu cliente tá começando agora, ele não tem muito para investir, é melhor a gente fazer o básico bem feito, escolher itens de qualidade para que isso geralmente resulte em vendas. Produtos no chão, então, nem pensar. Isso é dar um tiro no pé, é acabar com todo o trabalho pensado em agregar valor, tá? Então, pense nisso, veja quais são os erros que você ou seu cliente estão cometendo. Tem vários cursos aqui para te ajudar e só vá para o item 3 se o item 2 tiver check. Conte
Conte uma história. Eu falei bem mais sobre isso no vídeo anterior, se você não viu, dá uma olhadinha lá. E o que isso quer dizer? Quer dizer que todo o design precisa ser pensado para o público-alvo que a gente quer atrair. Algumas pessoas se interessam mais por um ambiente de loja colorido, moderno, industrial, parecido com esse projeto que a gente fez aqui do Estúdio 20. Algumas pessoas querem uma vibe mais calma, rústica, porém sofisticada, como esse projeto de Maragogi. Algumas pessoas querem uma vibe moderna, porém mais casual, que é o projeto da Zest. Então é muito importante a gente saber como a gente vai aplicar isso do ambiente de loja para contar essa história e principalmente para o seu cliente associar aquelas cores, aqueles materiais à sua marca e não à marca do concorrente. É sempre importante a gente criar distinção e a ferramenta para isso é o VM. E principalmente quando o assunto é contar histórias, a gente precisa usar a vitrine como uma ferramenta para isso. Quando a gente entrega um projeto aqui no Estúdio 20, não existe não entregar a vitrine. Isso é inegociável. Quando a gente faz uma reforma, até mesmo de fachada, eu não posso fazer uma reforma para uma fachada para deixar ela atrativa e esquecer do principal, que é a vitrine. Então, uma reforma de fachada, ela precisa vir com um projeto de vitrine. E esse projeto de vitrine, ele tem que contar uma história. Ou seja, como a pessoa usa aquele produto? Quem é o tipo de pessoa que vai olhar para aquela vitrine, que vai querer entrar naquela loja? Eu vejo que muitas marcas atraem o cliente errado. Então, muitas vezes a marca atrai uma pessoa que diz assim: o produto da tua loja tá caro. Então, assim, qual é a mensagem que a marca tá emitindo para que isso esteja acontecendo? Nesse projeto aqui que a gente criou da Maison, por exemplo, que é um projeto super premium, todos os acabamentos aqui são de alta qualidade, esse é um projeto para um público AAA, justamente isso. Quem olha essa loja por fora, quem entra nessa loja, já não se preocupa com o preço. Por quê? Porque todos os elementos que a gente trabalhou nesse projeto foi justamente para reforçar quem é o tipo de cliente que a gente quer que entre nessa loja. Provavelmente uma pessoa que vai se sentir intimidada de entrar naquele espaço não é o cliente da marca. Então a gente não quer que entre. Então isso é muito importante, porque a gente criou um projeto para que as clientes se sentissem especiais. E essa cliente, ela é uma cliente médica, ela é uma cliente dentista, ela é uma profissional da saúde que está buscando produtos modernos e fashions para trabalhar. Por isso, pense muito bem qual é a cor, quais são os materiais, qual é o tipo de iluminação, quais são os manequins, os displays como um todo que você vai escolher para sua marca, para que a história que a sua marca conta, para que principalmente a forma como as pessoas recebem essa mensagem esteja coerente. Assim você vai atrair cada vez mais pessoas dispostas a comprarem mais. Deu check nesse item? Vamos pro item número 4. Seja específico com a exposição dos produtos. Se o cliente entra na sua loja e não sabe como comprar, você está fazendo errado. Se o cliente entra na sua loja, na loja do seu cliente e não sabe como comprar, esse ambiente está caótico ao invés de estar encantador. É muito importante que o cliente entrando dentro do ambiente de loja, ele seja capaz de, em 5 segundos, fazer uma leitura de se aquela loja tem o tipo de cor de produto que ele gosta, se aquela loja consegue fazer com que ele compre sem precisar da ajuda de um vendedor. E principalmente ele precisa ver se nesses 5 segundos tudo isso vai gerar conexão. Então a forma como você expõe os produtos, como coordena isso nas araras, é importante para que a pessoa consiga entender qual é o tipo de mercadoria que você tem. Se a gente faz uma exposição toda por categoria, ou seja, blusa, 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 vestido, 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 calça, 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 nossa, vocês já estão careca de saber sobre isso. Então é muito importante que a gente não faça isso, porque uma loja que vende, grava bem essa frase, ela ensina o cliente a comprar. Então ela consegue coordenar os produtos através de um bom mix. Não existe visual merchandising sem um bom mix de produtos, sem um mix ajustadinho. Não tem como, não dá. Então é muito importante que a loja consiga criar ocasião de uso dentro de cada arara. Ou seja, que em cada arara ela consiga dizer para aquela pessoa qual é o lugar que ela pode usar aquelas peças e quais são as peças que ela pode combinar entre si através de uma única coordenação de produtos em uma única arara. Aquela pessoa tem que ser capaz de comprar pelo menos 3 peças ali que vão combinar entre si. Esse é o principal segredo do visual merchandising, é aumentar o número de peças por atendimento. Quando a gente aplica o VM, né, seguindo passo 1, passo 2, passo 3 e o passo 4, a gente consegue aumentar, pelo menos duplicar o número de peças que cada cliente leva. Por quê? Porque o cliente se sente atraído, ele se sente encantado e por isso que ele quer comprar. Então seja muito criterioso com as exposições, com as coordenações que você vai fazer no ambiente de loja. Check nesse item, vamos pro item 5, que é não se esqueça do poder da vitrine. Sempre exponha os produtos novos na vitrine, nunca exponha produtos que não tem grade e principalmente
principalmente, sempre coordene a arara que tá mais perto da vitrine com essa história que você montou. Pra quê? Pra que quando a pessoa entre na loja, ela consiga identificar facilmente quais são os produtos que estão expostos na vitrine. E a partir daí, ela começar a descobrir o ambiente como um todo. Então, um grande pecado que as lojas fazem é pegam produtos aleatórios das araras e montam isso dentro da vitrine. Quando o cliente chega na loja, ele olha e ele não consegue ver facilmente aquilo. E muitas vezes ele pergunta, onde é que tá aquele produto que tá lá na vitrine? E aí a própria vendedora fala, Tem um pouco aqui, tem um pouco ali, tem ali. isso não é legal. Estratégia de VM é justamente, opa, a pessoa olhou a vitrine, ela foi atraída, então agora eu preciso fazer ela entrar dentro da loja e eu preciso que ela descubra rapidinho qual é a sua ocasião de uso, né? Quais são todas as peças e mais que podem combinar com ela, já que ela foi atraída por aquela ocasião de uso que a gente tá usando na vitrine. Então, toda vez que vocês trocarem a vitrine, vocês precisam trocar a coordenação dessa arara que tá mais próxima da vitrine. Faça isso e conta pra mim se vocês não vão sentir diferença nos resultados. Check no item 5, vamos pro item 6. Treine a equipe. É muito importante que você invista em treinamento para sua equipe, entender o visual merchandising e principalmente cuidar do VM da sua loja. Não adianta nada você estudar e a sua equipe não entender no dia a dia como manter a excelência da operação. Então sim, a equipe é crucial. Na verdade, a equipe é a primeira barreira que a gente precisa quebrar quando a gente vai implementar as estratégias de VM. Por quê? Porque é muito mais fácil, operacionalmente falando, no dia a dia da rotina da loja, a vendedora organizar as araras por cor e por categoria, do que ela entender como ela vai criar uma ocasião de uso. Então é muito importante que a sua vendedora faça um curso da escola de VM como o beabá das compras e araras perfeitas, para que ela entenda como criar exposições, como criar coordenações de produto que vão aumentar as vendas. E principalmente como ela vai cuidar disso tudo no dia a dia. Qual é a peça que foi pro provador, qual é a peça que foi pra vitrine, como é que isso volta pra arara. Se você não tem alguém de VM específico na sua loja todo dia, a sua vendedora, ela precisa, ou pelo menos uma delas, ela precisa ser responsável pelo VM da loja. Check! Número 6, vendedoras treinadas. Vamos pro item 7, que é analise as vendas semanalmente. Um visual merchandising tem que gerar vendas. É muito importante que a gente olhe principalmente o indicador que eu já comentei aqui pra vocês, que é o número de peças por atendimento. Então, se o teu cliente hoje leva em média 2 peças, analise se semana a semana essa quantidade vem aumentando. Porque cada vez que você consegue ajustar o mix de produtos na loja, precificar corretamente e principalmente expor esses produtos nas araras, usando as técnicas do beabá, por exemplo. No beabá a gente fala sobre mix de compras, precificação e também sobre técnicas de VM. A partir do momento que a gente está constantemente melhorando esses 3 pontos, a gente tem que estar constantemente olhando o resultado das vendas também, porque ele vai impactar positivamente nas vendas. A gente tem caso de alunas que aumentaram até em 200% as vendas aplicando esse checklist que eu tô falando aqui pra vocês. Então prestem bem atenção, porque tudo isso é muito importante para aumentar as vendas de um negócio no varejo de moda. Se você gostou desse vídeo, comenta a hashtag VM para eu saber que você ficou até aqui e conta pra mim o que mais que você quer ver de conteúdo aqui sobre visual merchandising. Se você quer se tornar um expert, se você é um profissional, arquiteta, designer e quer se especializar nessa área do VM, tem um curso bem legal que tá saindo. Clica no botãozinho que tá aqui embaixo para você ser notificado assim que sair esse curso. E principalmente se você é um lojista assistindo ao meu canal, saiba que a escola de VM, assim como é para profissionais, tem vários cursos para ensinar tudo sobre atrair, encantar e vender mais usando as estratégias de visual merchandising. Eu sou a Vivi, foi um prazer ter vocês aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.